A escatologia, ela sempre foi um assunto muito polêmico, porque ela depende de você interpretar uma série de textos bíblicos que eu acho que intencionalmente são ambíguos. Eles não foram dados com clareza, intencionalmente. Tanto é que desde o início da cristandade você já encontra polêmica entre os pais da igreja a respeito. É assim. A questão fundamental... Dragão, a noiva... Tudo. A questão fundamental é a natureza do milênio, que é o texto que se encontra no final do livro de Apocalipse, onde lá João diz que viu um anjo descer e amarrar o dragão durante a antiga serpente, que é Satanás, durante 1000 anos. E durante esse tempo os crentes reinam com Cristo. Depois dos 1000 anos, Satanás é solto e ele convoca o restante da humanidade para lutar contra Cristo. E Cristo então derrota o dragão e os seus aliados no juízo final, na última batalha no Armagedon. Então, é isso que está lá no final do livro do Apocalipse. A questão é, os 1000 anos, eles são literais, considerando a natureza. Lembra aquilo que eu falei de gênero literário? O livro de Apocalipse pede para ser lido como figurado. Como é que começa o livro? João tem uma visão na ilha de Patmos e ele vê Cristo com a espada saindo da boca, o rosto brilhante como o sol, 7 estrelas numa mão, 7 candeeiros na outra, dragões, bestas, anjos correndo pelo céu, com um livro na mão gritando. Então, o livro pede para ser interpretado. Números, é dito lá que João diz que vê Deus, Cristo e os 7 Espíritos de Deus. Então, 7 aí só pode ser perfeição, né? Que é assim que o número 7 é entendido. Então, se refere ao Espírito Santo na sua plenitude. Entendi. Muito bem. Então, a pergunta é como é que os 1000 anos devem ser interpretados? Literalmente ou figuradamente, como um longo período. E aí você tem as diversas posições. Você primeiro tem o pré-milenismo. O pré-milenismo interpreta os 1000 anos como sendo literais, que Cristo vai reinar literalmente 1000 anos aqui nessa terra, o diabo será preso durante 1000 anos, depois ele será solto para reunir a humanidade contra Cristo, Cristo vai destruí-los, ou destruí-los vai vencê-los, e aí começa o novo céu e a nova terra. É chamado de pré-milenismo porque Cristo vem antes do milênio. Ele vem inaugurar o milênio. Então, quando Cristo vier agora, próximo passo, Cristo vem, começa o milênio literal. 1000 anos ele reina aqui. E com a sede em Jerusalém, de preferência. E depois vem o final. Então, é chamado de pré-milenista. Os pré-milenistas acreditam também que quando Cristo vier, antes de Cristo vier, a igreja vai passar pela grande tribulação, certo? E até 200 anos atrás, ninguém falava nisso. Mas de 200 anos para cá, começou a se falar que primeiro Cristo vinha arrebatar a igreja secretamente, para ela não passar pela grande tribulação. Mas isso é só de 200 anos para cá, e essa ideia foi popularizada por Scofield, através da Bíblia de Scofield, onde ele veio com essa ideia, que na verdade não é dele, mas ele popularizou. Os irmãos Darby foram também mais próximos disso aí. Pré-milenista. Pós-milenista. O milênio é figurado e Cristo vem depois dele. Qual o próximo passo que vai acontecer? A igreja vai dominar o mundo, vai ter um mundo de paz e tranquilidade, que vai ser o milênio, um período grande de paz, com a igreja sendo proeminente no mundo, e aí Cristo vem para um mundo abençoado, pacificado e tudo mais. Essa posição tem pouca gente. E o demônio nessa história? Ele vai sendo gradativamente dominado até o final. Quando Cristo vier, ele já vai estar anulado. Esse tem pouca gente que acredita nisso. Pouca gente. Você sabe, tinha muita gente que acreditava no pós-milenismo. Aí vieram as 2 guerras mundiais e muita gente se tornou pré-milenista,
que é basicamente uma posição pessimista. O amilenismo entende que não tem milênio né? Amilenista, que o milênio ele é figurado e que ele já está acontecendo. Quando Cristo ressuscitou, ele sentou no trono do universo E começou. e ele já começa a reinar. Entendi. E ele reina na sua igreja. A paz e o domínio dele ainda não é no mundo, mas no meio do seu povo. E o próximo passo é a vinda dele para começar o novo céu e a nova terra depois que tiver o julgamento, né? O juízo. Então essas são basicamente as 3 posições. Eu sou amilenista. Eu creio que Cristo já reina, ele já governa no coração do seu povo. Vai ter tribulação, vai ter arrebatamento? Não creio em arrebatamento, porque a Bíblia não fala sobre arrebatamento. Não fala. Arrebatamento secreto antes da grande tribulação, vai ser difícil encontrar fundamento para você defender isso aí. Ah, é? De onde vem a ideia do arrebatamento? É uma reunião sobre profecia, escatologia que aconteceu há uns 200 e poucos anos atrás, em algum lugar na Europa, não me lembro agora, quando alguém propôs essa ideia. É uma ideia recente, Vilela, na teologia, a ideia do arrebatamento secreto. Tem muita gente boa que acredita nisso, né? Que foi muito popularizado pelos livros de Tim LaHaye, né? E depois pelos filmes, não é? E depois pelos filmes. Mas até 200 e poucos anos atrás, 250 anos, ninguém Mas a tribulação está A tribulação está na Bíblia. Aqueles 7 anos. Que a gente não sabe se é 7 ou se é um período. Tá. Porque está lá em Daniel, né? Está lá no livro do profeta Daniel, que a gente não tem ideia. Eu acho que é um período de tempo que a gente não pode dizer que é 7 anos.